Nossa meditação no dia de hoje é no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 15, o 8º mandamento da lei de Deus, que é não furtarás. Êxodo 20, verso 15, não furtarás. Esse é o 8º mandamento. Como nós temos meditado na palavra de Deus aqui nos 10 mandamentos, nós vemos que os mandamentos são bastante abrangentes. O 8º mandamento que diz não furtarás, ele ensina ele combate, ele proíbe, o nosso Deus proíbe nesse mandamento, tanto essa forma grosseira de apropriar-se de forma indevida do que não nos pertence, tem um significado mais abrangente. Significa, como diz o breve catecismo de Westminster, na sua pergunta número 74, o 8º mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. Quer dizer, não apenas o furtar em si, lembrando inclusive que o 8º mandamento ele não se prende à terminologia técnica de o que é furtar, o que é roubar, que na linguagem policial, por exemplo, furto é diferente de roubo. Furtar é apanhar escondido, sorrateiramente, aquilo que pertence ao próximo, enquanto roubar é o ato acompanhado de violência ou arrombamento. No que diz respeito ao 8º mandamento da lei de Deus, engloba todas essas práticas, todos esses atos de desonestidade, na verdade. O 8º mandamento ensina-nos a sermos honestos, tanto no que diz respeito a não tirarmos dos outros, né, aquilo que pertence a eles, como também não sermos omissos, deixando que as pessoas tomem prejuízos, percam aquilo que pertence a elas, tendo condições de evitar que isso aconteça. Um exemplo claro disso é o que diz Êxodo, capítulo 23, Êxodo 20, verso 15, é o 8º mandamento, não furtarás. E no capítulo 23 de Êxodo, os primeiros versículos, nós temos a orientação de Deus para que nós cuidemos das coisas que pertencem ao nosso próximo. Então, além de não tirar o que pertence ao próximo, nós devemos zelar para que o nosso próximo não perca aquilo que lhe pertence. Não devemos ser omissos. E o exemplo está aqui em Êxodo 23, a partir do verso 1, olha que orientação preciosa. Inclusive, até os bens dos nossos inimigos, nós devemos zelar por eles. Olha o que diz Êxodo 23, os primeiros versículos. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Mas aí a partir do verso 4 diz: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lo reconduzirás. Então, se a pessoa encontrar o boi ou o jumento do seu inimigo, desgarrado, perdido, você trará de volta e devolve ao dono. Então, quer dizer, agora se você vir o boi ou o jumento perdido e deixar, falar, não, é dele que se vira, eu não tenho culpa, não foi eu que promovi esse afastamento do animal, então deixa para lá. Não, a Bíblia ensina que você não pode ser omisso. Você pode resolver o problema, então resolva. Traga o boi, traga o jumento e devolva ao seu dono. É o que a palavra de Deus diz aqui. Ó. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lo reconduzirás. Êxodo 23, verso 4. Verso 5 diz: se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então, quer dizer, não, aqui é questão da omissão. Se o teu inimigo está ali com dificuldade, aqui fala do jumento, que prostrou-se debaixo da carga. Nós poderíamos pensar em outras situações. Você encontrou aquele que te aborrece, aquele que não é simpático com você, mas está ali com o carro, com problema, pare e dê assistência. Não é? Ou está com algum problema, ajude a resolver. Essa é a moral da história aqui, o resumo. Então, o não furtarás não significa apenas apanhar as coisas dos outros, mas significa também nós ajudarmos os outros a não tomar prejuízo. É o que a Bíblia ensina, a honestidade. Então, a palavra de Deus mostra isso. O 8º mandamento ensina a vida honesta. Por exemplo, um ato de desonestidade em relação ao que pertence ao próximo. Você que é trabalhador, se você não utiliza o seu tempo de forma adequada no seu trabalho, você utiliza no horário de trabalho para resolver problemas pessoais, você está furtando.
Por quê? Porque o seu tempo ali é para o trabalho, a não ser que você seja liberado pelo seu patrão. Mas se você está ali no trabalho e vai usar a internet, o Orkut e outros, o MSN, para coisas da sua própria, do seu próprio interesse, então você pode estar quebrando o 8º mandamento, que é não furtarás, porque o tempo ali é para o seu trabalho, não é? Outras desonestidades, o acadêmico que compra trabalho, que paga alguém para fazer o trabalho, a sua monografia, ou o seu projeto, seja que trabalho for, seja um trabalho mais complexo ou mais simples, mas se você não faz o trabalho e apresenta como se fosse seu, esse é um ato de desonestidade. Isso significa que você está quebrando o 8º mandamento. Se você usa o plágio, você se utiliza das ideias alheias como se fossem suas, é também quebrar o 8º mandamento. Tome cuidado, você estudante, porque colar na escola, colar no dia da prova, é também um ato de desonestidade. Não furtarás, diz a palavra de Deus. E isso nós poderíamos expandir de diversas maneiras. O mandamento da lei de Deus é claro, não furtarás. A Bíblia diz inclusive dos jornaleiros, ou seja, daqueles que trabalham por dia, e quem o contrata se guarda, se fica enrolando para pagar, ele está furtando, ele está dando prejuízo ao pobre que trabalhou para receber no final do dia. Às vezes ele depende daquele dinheiro para se alimentar. E a pessoa que guarda o salário, o dia de trabalho do jornaleiro, está pecando contra Deus. A Bíblia diz isso. Inclusive aqui na carta de Tiago, capítulo 5, os primeiros versículos, nós temos essa orientação. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aqui o texto está dizendo que o enriquecimento ilícito, quer dizer, às custas do esforço alheio, então qualquer tipo de esperteza, qualquer tipo de retenção de bens que não nos pertencem, isso é quebrar o 8º mandamento. E devemos tomar muito cuidado, porque talvez você consiga driblar a justiça dos homens, mas o nosso Deus, que vê todas as coisas e sonda inclusive os corações, ele é testemunha da sua desonestidade e ele cobrará isso de você. Então, se você reconhece na sua vida qualquer ato de desonestidade, seja como trabalhador que furta o tempo do seu trabalho, ou que não protege o equipamento, os meios de produção na sua empresa, se você é culpado disso, confesse a Deus e mude de atitude imediatamente. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Agora, se você também é empregador e tem explorado os seus trabalhadores, como o texto diz aqui, com fraude, tem retido o seu salário, então você também deve confessar o seu pecado a Deus e mudar de atitude. Todo ato de desonestidade, nesse aspecto, de reter o que não nos pertence, é quebrar o 8º mandamento. E de também não cuidar, não zelar pelos pertences do nosso próximo. Nós não só não devemos tirar o que não é nosso, como também devemos proteger aquilo que pertence ao nosso próximo, como nós vimos claramente aqui nas Escrituras. Inclusive quando esse próximo for alguém que não nos é simpático, alguém que nos prejudica. Quem sabe alguém que um dia te prejudicou, você deve, ao contrário, fazer o bem, proteger os bens dessa pessoa, né? O enriquecimento dessa pessoa, como diz o texto lá do Breve Catecismo.
Não simplesmente para mostrar que você é melhor do que ela, não, mas por temor a Deus, por obediência ao mandamento da lei de Deus, que é não furtarás. E a Bíblia mostra, inclusive, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele promove uma mudança radical na vida do indivíduo. Talvez você seja uma pessoa que ao longo dos anos tem sustentado o costume de dar uma de esperto, de ficar com aquilo que não te pertence, de forma direta ou de forma sutil. A Bíblia diz que o Evangelho pode mudar a sua vida completamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30, diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado. Olha que mudança radical que o Evangelho promove na vida do cidadão. Olha só, aquele que furtava, não furte mais. Mas ele não apenas para de furtar, ele passa agora a trabalhar com as próprias mãos e passa a acudir ao necessitado. Então é parar de furtar, começar a trabalhar honestamente e agora, em vez de tirar dos outros, a pessoa passa a assistir aqueles que precisam de assistência. É a transformação plena que o Evangelho promove na vida do indivíduo. Que Deus abençoe a sua vida, você que me ouve nesta hora. Se você é uma pessoa honesta, que você continue sendo. Se você encontrar uma carteira na rua com dinheiro dentro e ter ali o endereço, o documento do proprietário, procure a pessoa e devolva. Essa é a sua obrigação perante Deus, de não reter aquilo que não te pertence. Se você foi ao comércio da cidade e foi pagar e alguém errou, o caixa errou e te deu um troco a mais, não guarde aquilo como se fosse alguém esperto. Devolva o que pertence ao próximo, porque Deus está contemplando tudo. Ainda que você consiga enganar as pessoas, o nosso Deus é testemunha de tudo que está acontecendo. Não furtarás é o mandamento da lei de Deus e que é um dever para todos nós obedecermos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a todos nós. Se você é honesto, continue sendo fortalecido pela graça de Deus. Se você ainda tem o costume de praticar atos de desonestidade, que Deus tenha misericórdia da sua vida e gere arrependimento ao seu coração, para que você possa mudar radicalmente de atitude e servir a Deus como Ele requer na sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meu prezado ouvinte.